verso 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante de Ti nos humilhamos, cônscios da nossa miserabilidade, da nossa pequenez e da nossa dependência da Sua graça e da Sua misericórdia. Senhor, o ano está terminando. Foi um ano tão difícil, tão dolorido. Muitas foram as lutas, os desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, contudo, há ainda uma grande jornada pela frente, e aos olhos humanos, para nós parece ser tão difícil. Ó Deus, mas não fiamos nas nossas justiças, mas nas suas muitas misericórdias, na sua providência, no seu grande poder, confiantes que aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Receba a glória para si, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez para mim uma honra e um privilégio estar aqui. Eu gostaria muito da sua atenção e da sua reverência. O tema é avivamento. Se tem algo que a igreja brasileira necessita de forma urgente, é de um avivamento, é de uma reforma e de um reavivamento. O que significa avivamento? Avivar, trazer vida àquilo que está morto, reavivar. A visão é de Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Reavivar aquilo que teve vida, força, vigor, mas que agora está morto, destituído. Esse é o cenário da igreja brasileira, que um tempo andou em graça, andou em vida, em santidade, e agora padece, está morta. Esse também é o seu estado. Muitos aqui viveram um tempo de vigor espiritual, de primeiro amor, de uma vida plena no Senhor, de uma vida de oração. Eu não estou dizendo a quantidade de vezes que você vai ao culto, a quantidade de gritos que você dá numa vigília, num culto. Eu estou dizendo um tempo onde Cristo era o personagem principal do culto, onde você tinha disposição para lutar contra o pecado, uma vida de oração robusta, alegria, força, vigor. E hoje a sua vida cristã é um tédio, marasmo, monotonia, seca, árida, fria, litúrgica, repetitiva, religiosa, sem entusiasmo, sem alegria, sem paixão, sem fervor. Pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Eu vou te dizer qual que é o indício de a necessidade de um avivamento. Se você contenta com a vida espiritual que você tem, isso é um poderoso indício que você precisa de um avivamento. David Wilkerson, que escreveu o livro A Cruz e o Punhal, ele estava nas ruas de Nova York na década de 70 para pregar o evangelho para os drogados e sentia seco e vazio. Ele sentou no hidrante e ele disse assim: se o Espírito Santo é tudo isso que eu tenho, eu não quero mais. Se ser cristão significa ser murcho e seco como eu estou, eu não quero mais.
Eu vou perguntar para você, será que ser cristão é isso que você é? Será que a vida em abundância que Jesus prometeu é isso aí mesmo? É só isso mesmo? Será que não existe nada além disso? Não existe o entusiasmo, não existe poder do alto, não existe milagres, conversões, não existe manifestações da glória de Deus? Tudo se resume nessa vida entediante? Eu quero dizer para você que não. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Richard Owen Roberts, que é de onde vou me basear essa pregação, no seu livro Avivamento, publicado pela Shed, diz que o avivamento é uma obra extraordinária. De vez em quando Deus realiza coisas, toda obra de salvação, regeneração é uma obra de Deus, mas de vez em quando Deus realiza obras extraordinárias, e o avivamento é uma obra extraordinária. Se você lembrar, no século XVIII, 1739, a Inglaterra está vivendo um esfriamento espiritual terrível, os bares e as casas de jogos lotados, os cultos com a meia dúzia de pessoas ouvindo sermões sonolentos. Então, um grupo de jovens se reúne na faculdade de Oxford para orar. Esse grupo se chamava Clube Santo. Dentre eles estava George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley. Então, na noite de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, numa vigília de oração, esses jovens são visitados pelo Espírito Santo, e um avivamento se inicia, que varre toda a Inglaterra, e tem como seu nome maior, John Wesley. Muitos estudiosos dizem que este avivamento de John Charles Wesley, George Whitefield, foi responsável por livrar a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Francesa. A mesma coisa estava acontecendo na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América. Em 1734, um homem chamado Jonathan Edwards, em Northampton, começa a fazer uma série de sermões sobre a justificação pela fé. É nesse meio de sermões que sai o maior sermão pregado por um homem depois dos apóstolos: pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, uma onda de avivamentos começa a tomar a Nova Inglaterra, e o nome desse avivamento foi Jonathan Edwards. Em seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, foi um sermão tão pungente, tão lancinante, tão profundo, que as pessoas, no momento do sermão, começaram a se agarrar nas colunas, achando que o chão ia se abrir. Algumas pensavam que o juízo final era chegado. Avivamento. Século XIX, país de Gales, um jovem começou a ir para o templo orar, para ser cheio do Espírito Santo. Reuniu um grupo de jovens durante a semana. Em 2 semanas estava a igreja toda lotada para orar. Na terceira semana, o comércio, num sábado, baixou as portas, e a cidade toda veio orar junto com esse jovem. O nome dele era Evan Roberts. Daí surge o avivamento, um avivamento galês, que leva 100 mil pessoas a Cristo. Isso é avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Talvez o que estamos vivendo na Presbiteriana de Pinheiros, o movimento reformado com Augusto Nicodemos, com Paul Washer, John Piper, com John MacArthur, com Hernandes Dias Lopes, seja o início de algo. O avivamento não pode ser bem qualificado por quantidade e número, mas eu sei que ainda falta algo. É só olhar para o rosto de vocês. É só olhar qual foi a motivação de vocês nessa manhã. É só olhar o que fez vocês acordarem, o que fez vocês se dirigirem aqui. Ainda é bom, é muito gostoso, mas ainda não é isso. É algo mais poderoso que isso. É algo insaciável, é algo incontrolável, é algo irresistível. E eu sonho com avivamento no Brasil. Muitos dizem que o Brasil não experimentou um avivamento ainda. Alguns dizem que talvez na década de 70, com a vida de Billy Graham aqui,
Outros dizem que talvez na década de 90, com o famoso pastor ex-presbiteriano, pode ser algo parecido com o avivamento, mas muitos são unânimes dizer, ainda não experimentamos o avivamento de níveis nacionais, é mais do que isso. Pastor, ele vai fazendo apelos aqui e outro aqui, e tentamos lutar com sangue, unhas e dentes, mas o avivamento faz em 5 minutos, o que nós em 10 anos estamos trabalhando para fazer. Foi aquela meia dúzia de discípulos orando num cenáculo, e um som como de um vento, veemente impetuoso, desceu. Ah, meu filho, aí o mundo nunca mais foi o mesmo. Aqueles 12 homens, mais 120, mais 500, pegaram o mundo e botaram de pernas para o ar. A bacia do Mediterrâneo nunca mais foi a mesma. Um tal de Saulo de Tarso começou a escrever, e foi o maior escritor da história da humanidade. É o homem que escreveu os 13 mais importantes livros da Bíblia. Ele escreveu a obra-prima dele, da literatura, a Carta Magna, a Epístola aos Romanos. Ele está entre as 20 mentes mais célebres de todos os tempos. Ele influenciou mais o Ocidente que todos os Césares Augustos juntos. Ele pregou na escola de Tirano 2 anos, 5 horas por dia. Isso é avivamento. Nós precisamos de avivamento. Avivamento não é esses crentes bocejando no culto, esses crentes que pegam dinheiro de tonto para ofertar, essas pessoas que chegam atrasadas, que saem de um culto e consomem pornografia, que vai depois amassar a namorada e meter a mão na hora do encontro, que vai burlar as leis na empresa, que vai fazer um gasto de internet, de energia elétrica em casa, que vai alugar um puxadinho sem IPTU, sem papelada, que vive uma vida torta, ímpio. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é um povo apaixonado por santidade, por ética cristã, por cosmovisão cristã, estudiosos da Bíblia, bons cidadãos, bons profissionais, bons alunos, bons pais. Avivamento mexe com a sociedade, mexe com a política, a economia, com a religião, mexe com paradigmas. Avivamento é um repúdio do pecado. O avivamento que estamos assistindo no Brasil, ele se induz ao pecado, induz à idolatria, induz, meu irmão, ao paganismo. Isso não é avivamento. Ah, se nós tivermos campanhas de avivamento, crentes se reunindo aqui nas reuniões de oração, abarrotando, se acotovelando para pregar lugar, para quê? Vai vir um pregador de fora, bênção, campanha, promessa? Não, eles só querem orar, eles só querem Deus. Me dá Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Me dá Deus, Deus, eu quero Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E meu sonho é que aconteça o avivamento em Franca, em São Paulo, aqui, acolá, não sei, comigo, com você. Quem disse que não pode ser você? Quem disse isso? A Bíblia diz que o vento sopra aonde quer e como quer. Ele é soberano. Ele faz o que quer, como quer, sem pedir permissão para ninguém. Ele não encontra extrato social, cultura, etnia, sexo, raça, cor. Se o Senhor irromper nesse lugar aqui e derramar do Espírito Santo, São Paulo, Pinheiros, Zona Leste, nunca mais será a mesma. Temos que orar para o avivamento, temos que esperar o avivamento, temos que crer no avivamento. Richard Noel Roberts diz que o avivamento pode ser individual ou coletivo. Primeiro, o avivamento pode ser individual. Você não precisa que uma nação necessariamente receba o avivamento, um estado, uma igreja. O avivamento pode ser individual. É quando você é tomado por uma visão do céu, uma visão da glória de Deus, e Deus nos enche do amor dele, e somos consumidos. Então nós temos paixão pelas almas, um amor sem limites pelas almas, uma devoção ardente para Deus. É o que Isaías viu no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e eu disse: ai de mim, que estou perecendo. Isaías então tem um zelo, ele é tomado por um zelo e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aquele avivamento pessoal o inclina a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim.
Talvez você precise experimentar um avivamento individual, chacoalhar esse esqueleto, mudar conceitos e chamas tomarem você, de modo que você não possa suportar. Às vezes o avivamento também é coletivo. Se você lembrar daqueles refugiados da Tchecoslováquia, lembra? Foram acolhidos pelo conde Nikolai von Zinzendorf. Esse homem era um crente, um homem de Deus, e ele acolhe no seu condado, nas suas fazendas, aqueles refugiados da Tchecoslováquia, e ele começa a promover cultos lá. E esses tchecos não querem ir, cultos todos morosos, mas vão obrigados, não gostam de orar, de estar na casa do Senhor. Mas de repente, no dia 13 de agosto de 1727, num desses cultos, esses refugiados da Tchecoslováquia são cheios do Espírito Santo, e eles começam a exigir agora que não há só um culto por dia, mas 3 cultos por dia, e eles são tomados, e começa a haver conversões, crianças chorando, e são tomados de alegria, a comunidade inteira, e acontece a terceira consequência: o avivamento invariavelmente termina em evangelismo e missões. Esses refugiados das Tchecoslováquias começam a se candidatar às missões, e eles vão pregar para os esquimós, para os escravos no Caribe, na África, e eles vêm ser um movimento chamado, que vem ser conhecido como os morávios. John Wesley vai viajar com eles, e o barco tem uma tempestade. John Wesley fica apavorado, com medo de morrer, e fica impactado com a paz dos morávios, e ali John Wesley mesmo cita que a sua conversão se dá, e ele entende a justificação pela fé naquele barco, na viagem com os morávios, porque houve um avivamento moraviano. Nós precisamos de um avivamento. Ele é individual, ele é coletivo, ele desemboca em missões. Se eu dizer para você que eu vou te dar uma mochila e vou te enviar para a África, o que eu vou ter lá? Você vai ter malária, perseguição e provavelmente vai ser morto, decapitado. Não sei se muita gente aqui vai ter motivação. Outro você pode dizer: eu vou te levar para a janela 1040 com o pastor Ricardo Gutierrez, vai para o Afeganistão. Você vai ter que vestir turbante e uma túnica num calor de 50 graus, vai ter 1 litro de água para tomar banho, 1 litro de água por mês para tomar banho, e se você for identificado como cristão, será torturado até a morte. Não creio que você vai ter muito entusiasmo. Ou eu posso te mandar para a Índia, você vai ter que tomar 9 vacinas para chegar lá, você vai ter que lidar com 30 milhões de deuses, onde vacas, ratos, baratas e serpentes são veneradas, você não tem água potável, você tem comida toda contaminada, provavelmente você não durará mais que 20 anos numa nação dessa. Agora, se uma igreja tomada para o avivamento, multidões de jovens dão um passo à frente e dizem: yes sir, eis-me aqui, envia-me. Somos tomados por um sentimento a nos entregar para as almas. Vamos ver agora algumas marcas de um avivamento. Quais são as marcas? Como saber que o avivamento está acontecendo? Individual ou coletivo? Como saber quando o avivamento começar, para identificá-lo? A primeira marca de um avivamento é a igreja ser revestida do poder de Deus. Sabe o que é o problema da igreja hoje? Ela anda na força do braço. Nós temos muitos seminários, literatura, exegese, hermenêutica, grego, hebraico, isso é muito bom, é essencial, isso está salvando a igreja. O avivamento é quando a igreja é revestida de poder. Atos 1:8, a palavra para poder, no grego é dunamis. No Novo Testamento, a palavra dunamis aparece 120 vezes, 80 vezes ela aparece no contexto da igreja. O que isso quer dizer? Que a igreja só opera nesse poder, a igreja só caminha nesse poder, a igreja precisa ser revestida de dunamis. A palavra lá quando Jesus diz: e recebereis do alto
Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra revestidos ali, poder do names, revestidos, dá a ideia de se vestir de uma túnica, ladeado, encapado, vestido. Você precisa ser vestido dessa túnica, você precisa ser coberto de poder. Poder para crer, poder para quê? Para anunciar o Evangelho. Poder para quê? Para mortificar a carne. Poder para quê? Para vencer as obras do diabo. Poder para quê? Para convencer pecadores ao Salvador. Poder. Não podemos só atuar no intelecto, no improviso, não podemos atuar só na presunção, só na estratégia humana. Querido, nós não temos que lutar contra carne e sangue, contra poderes espirituais do inferno. Você precisa de poder. Quando o avivamento ocorre, a igreja é incendiada, a igreja é revestida de poder. Segunda marca de um avivamento: a igreja é marcada por arrependimento. Não havendo arrependimento no avivamento, eu fico perplexo de ver esses avivamentos. Está tendo avivamento no Brasil. Igrejas são plantadas a cada esquina, congressos pentecostais carismáticos, e o fogo desce, o poder desce, e o pau come, e não há abandono do pecado, convicção do pecado, arrependimento, temor de Deus. O avivamento é marcado por arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, deixa eu te dizer, que problema você tem com arrependimento? Você acha o arrependimento brega? Você acha o arrependimento careta? Você acha o arrependimento pouco acadêmico? Você acha o arrependimento o arrependimento legalista? Não, meu irmão. John Bunyan teve convicção do pecado durante 18 meses, 1 ano e 6 meses, batendo no peito, soluçando e confessando os seus pecados. Arrependimento. Terceira marca: o avivamento ocorre quando uma igreja recupera o seu primeiro amor. O que é primeiro amor? Ser crente é fácil. Ser crente é fácil. Ser crente de verdade que é difícil. Qual a sua diferença para outra religião? Você veio aqui num culto? O mórmon também está indo no dele. O muçulmano também vai no dele. O católico também vai no dele. Você dá a sua contribuição. Olha, tem gente que dá muito, mas você vai aprender com os espíritas. Qual a diferença? Você ora, os muçulmanos oram 5 vezes por dia com o rosto voltado para a Meca, que no Ramadã jejua muito mais que você. Eu lembro do jogador da NBA que jogava playoff. Playoffs são melhor de 7 partidas. Ele emagrecia 18 quilos, mas não deixava de fazer o Ramadã. Muito fácil. Assim como uma beata acende vela para Maria, você pode louvar o Senhor num culto. Mas o avivamento não é. O avivamento é acima da liturgia. Está acima dos votos evangélicos. Não são só ações vindo, conexão todo dia. Ler 3, 4, 5 capítulos todo dia. Jejuar 1 vez por mês. Não é isso que é avivamento. Avivamento é recuperar o primeiro amor. Não fala de atos. Fala de intenções. Eu leio 5 capítulos, mas com entusiasmo. É o meu deleite, é o meu prazer. Vir num culto não é algo entediante, é emocionante, é encantador, é fascinante. O primeiro amor não faz de Deus o que muitos têm feito, algo secundário, subjetivo. Mas Ele é o centro da adoração, a pérola de grande valor.
Ele gera interesse e prazer na leitura da palavra, gera interesse por compreender o sentido da palavra, gera interesse por aplicar a palavra em nossa vida, gera um desejo de transferir o conhecimento para as pessoas. Ah, querido, o primeiro amor é outra coisa, é servir a Deus com prazer. Quarta marca, cria um forte sentimento de amar a Deus de todo o coração. Quando acontece um avivamento, essas palavras são citadas todo dia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deixa eu te fazer um negócio. Esse mandamento que eu li, ele é o quê? Ele é o maior? Não, peraí, não ouvi. Ele é o mandamento. Por que você está pensando em outras coisas? Por que você ora? Abandona esses pedidos aí. Você está envolvido no quê? Se você não cumpre o maior, para que perder tempo com os menores? Não deveremos dar atenção. Quando for para o mestre, qual é o maior mandamento da lei? O Senhor repete esse versículo. Esse é o maior mandamento. Nem sequer sabemos dele, decoramos, citamos, oramos por ele. Não devíamos gastar o resto da nossa vida. Senhor, se esse é o maior, o principal, de onde converge tudo, então me ajuda a cumpri-lo. Quando há um avivamento, a glória é somente de Deus. Tudo o que visamos é o prazer de Deus. Nós somos tomados por um zelo por Deus, um zelo pela sua glória, um zelo pela sua palavra. Nós o amamos de todo o nosso coração. Ele é o bem maior da nossa vida, a nossa grande paixão, o nosso desejo, o nosso anseio. É o maior mandamento. Amar a Deus, irmão. Você quer que eu te dou uma dica? Eu não sei se você vai cumprir. Se 2, 3 cumprir, eu já estou feliz. 2018. Seja o seu alvo de oração. Não estou dizendo que é o principal, seja o único. Durante um ano eu vou me empenhar para cumprir o maior mandamento. Agostinho de Hipona disse assim, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. O que você quer fazer? Desde que você ame a Deus, faça o que você quiser. Quinta marca de avivamento. Ele tem poder de quebrantamento, choro, humilhação. A igreja fica quebrantada, irmão. Olha os nossos olhos, eles estão secos demais. Nós somos uma geração muito fria, sofisticada, eletrônica. Nós estamos fazendo piadas em velórios, vemos os noticiários de aborto, adultério, pedofilia, vemos o nome de Deus sendo achincalhado nesses púlpitos, e nós comemos um cachorro quente, sem que nada aconteça. Quando o avivamento vem, ele tem poder de quebrantar as pessoas, quebrantar pastores, quebrantar cultos. Somos sensíveis ao mal da humanidade, ao pecado alheio, ao nosso próprio pecado, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus. Meu irmão, qual a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual a última vez que você chorou ao se deparar com as mãos sujas de iniquidade? Qual a última vez você viu um noticiário e vendo o contrabando de adolescentes para prostituição infantil, e você foi tomado? Vê o estado a exposição do Santander, do museu aqui de São Paulo, ao ver essas obras malditas, dessas heresias, e você fez, Senhor, Paulo dizia, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Em Filipenses vai dizer isso, que outra vez vos digo chorando, que os tais são inimigos da cruz. Igreja, por que nós não choramos? Será que falta-nos motivo?
Falta-te motivo? Não, é porque os seus corações estão empedernidos, insensíveis, fixados e presos nesse mundo medíocre, nessa matrix, nessa ilusão. Uma das características do verdadeiro crente é bem-aventurado os que choram. O crente verdadeiro é quebrantado. Quando o avivamento vem, a igreja é tomada em pranto. Pastor Erival, o pastor Hernandes contando quando estiveram nas igrejas das igrejas da Coreia, e iam em reuniões de oração, ficavam impactados. O que é isso? Aquela multidão de joelhos, chorando, gemendo, orando, e aquela coisa sendo tomada pelo Espírito Santo. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Você já imaginou se essa multidão levanta um clamor por São Paulo, pelas favelas, as biqueiras, as periferias, os grandes centros urbanos, e tomado de gemido, como Deus não irá fazer algo? Como Deus não descerá e devastará essa cidade? Você vai orar essa noite: Senhor, meus olhos estão muito secos. 7º, marca de avivamento. Ele é contagioso. Cuidado, hein? Esse negócio de avivamento pega. Tem vacina contra ele não. Ele é contagioso. Em Atos nós tivemos o que podemos chamar de um avivamento, Atos 2. Em Atos 5, olha como é que ele é contagioso. E todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Disposição em testemunhar, pregar para qualquer um, a qualquer hora. Quando o Espírito tomou Atos dos Apóstolos, os discípulos, todos os dias, seja no templo ou em casa, eles não cessavam de ensinar, nem de anunciar. O avivamento é contagioso. Sabe o que acontece? O avivamento, as pessoas saem aqui de Pinheiros, no Conexão, e o metrô diz: ei, você precisa ir lá segunda que vem. Chega no WhatsApp: você precisa ir comigo. No metrô, em casa: mãe, vai comigo, vamos, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo ensinado, venham. Então de 2 passa para 5, de 5 para 10, de 10 para 15, multidões se aglomeram, porque o avivamento é contagioso. Você não quer guardar essa verdade só para você. Você tem uma compulsão no coração que te leva: eu tenho que dizer para outro, passar o link, a mensagem, o e-mail, emprestar meu carro, ajudar, trazer, dar carona. Eu preciso mostrar que tem algo acontecendo. O avivamento é contagioso. Você não consegue se calar. Ou você vai ficar calado e deixar que as pedras clamem? O avivamento é contagioso. Um avivamento genuíno, 8º, afeta a cidade onde ele ocorre. Sabia disso? A cidade fica tomada pela alegria de Cristo. Irmão, nós estamos orando isso, o projeto da Presbiteriana de Pinheiros. É inequívoco. É certo que é esse, influenciar a cidade. Pastor, mas olha aqui o tamanhozinho da gente. Pois é, o reino de Deus é como um grão de mostarda. É como uma medida de fermento. Pois é, ele começa tímido, borocochô, jururu, é um pouquinho só. É como Gideão: não, tem muita gente, tira esse monte de gente aí, eu só quero algumas dezenas. Então, meu irmão, quando ela brota, ela cresce, se torna a maior das árvores, levada toda a massa de noite. É deste ponto de pregação, é daqui, desse centro de adoração, que Deus vai incendiar essa cidade, e Ele vai usar você, quer você queira ou não. É aqui, meu irmão. Famílias são renovadas, conversões de filhos acontecem, o coração de marido se converte ao da esposa, o da esposa se converte ao do marido, a ideia de famílias divididas acabam, a unidade, as camadas da sociedade são afetadas. Olha o que diz em Atos 19, 22, 20, você quer ler sobre um avivamento, mas o avivamento mesmo. Atos 19, um sujeito de Tarso, um tal de Saulo, que virou Paulo, não sei porquê.
Atos 19 diz assim, olha um avivamento, escuta, e enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou Paulo por algum tempo na Ásia. Olha só, e naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, o cristianismo, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia prata de nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse, senhores, escuta aqui que o avivamento fez na cidade de Éfeso, senhores, vós bem sabei, que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvi, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem deuses. Meu querido, Paulo virou Éfeso de pernas para o ar. Paulo mexeu na economia, começaram a jogar os livros de feitiçaria fora, queimar em praça pública, os nichos de Diana, as imagens pararam de se vender, a economia da cidade, a cultura da cidade, a religião da cidade foi toda afetada. Por quê? Revival, avivamento, a frieza desaparece, a igreja é renovada. Pastor Ivan, ore para um avivamento na sua igreja. A maioria dos avivamentos veio com um punhado de jovens, que dá para contar em uma mão. O avivamento, irmão, a frieza desaparece, a igreja é renovada. É tipo assim, ó, a hora que terminar o conexão vai ter vigília. O pastor vai mandar embora, não quero ir embora, vou dormir aqui. Eu vou ficar aqui. O que você vai fazer? Que eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa, vou arrancar esse banco com os dentes. Mas Deus desce nesse lugar. Avivamento, não tem sentido a vida. Para que sair daqui se Deus não falar comigo, se Deus não for à frente, se Deus não... Que sentido tem dormir, acordar, trabalhar, a mesma monotonia? Não, eu quero algo novo, eu quero ser tocado por Deus, eu quero que o poder dele venha. Mano, a pregação da palavra é desejada. A pregação da palavra é desejada. Quando há um avivamento, as pessoas querem ouvir mais da palavra. Eu conheço uma igreja na América Latina, que você pregar 1 hora lá, eles te lincham na porta da igreja. Não vem com 1 hora não. Você prega 1h20, 1h30, 1h40, a hora que você está olhando para o relógio, os irmãos começam, não pastor, predique. Tem sede da palavra, fome da palavra. Veja só Atos 19:10, quando ocorreu um avivamento com Paulo. Mas, como algum deles endurecesse o coração e não obedecesse, falando mal do caminho do cristianismo perante a multidão, retirou-se Paulo deles, olha só, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de Tirano. Olha isso aqui. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gentios. Queridos, em manuscritos mais antigos, diziam que Paulo alugou essa escola de Tirano, e durante 2 anos, ele ensinou o evangelho, todos os dias, 5 horas por dia. Você já imaginou você sentar e escutar o apóstolo Paulo pregar 5 horas? Ele pregou 5 horas por dia durante 2 anos, de modo que toda a Ásia vinha escutar Paulo pregar. A fome da palavra. Não me venha com show, teatro e dança, não me venha com gente rolando e babando. Eu quero palavra, exposição, eu quero Bíblia. Palavra, pregador, prega a palavra, para de churumela, meu filho, pega a palavra. O povo quer a palavra, o pecador precisa da palavra, Deus é exaltado com a palavra. Temas espirituais tomam o centro da vida diária das nossas conversas. Eu fico bobo de ver, sai de um culto desse, já vai na banca de aposta. Sai de um culto desse, vai falar da Regina Duarte.
sai de um culto desse, está doidinho para ver Zorra Total, vai jogar no bicho. Meu Deus do céu, que culto que você saiu, irmão? É um centro de macumba? Não, meu irmão, quanto avivamento, eu não quero saber quantos gols o Messi fez, sei lá, é legal, mas eu não quero saber da quinta bola de ouro do Cristiano Ronaldo, eu não quero saber do Scarpão, da fulana Bündchen, eu não quero saber disso. Quando o avivamento toma, você leu a carta aos Efésios, você já leu Mark Lloyd Jones, então eu ouvi falar de um tal de John Noe, eu quero ir para uma vigília, nossa, eu descobri um dicionário grego espetacular. Toma o centro da palavra. Olha só, Atos 2,42, vamos ver a rotina de uma igreja que recebeu o avivamento. Vamos lá, como é que era a rotina? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Essa era a rotina da igreja primitiva, na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. A igreja tomada por temas espirituais. 10º, conversões. 10ª marca de avivamento: pessoas de todas as idades se convertem, às vezes em um número enorme. Você acha que avivamento só massageia ego de crente? Meu irmão, o avivamento desemboca em conversões. Essa massa, ela é tomada por um espírito evangelístico, e pessoas se começam a entregar o seu coração a Jesus e se converter. Atos 2:40, 41, com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, quase 3.000 almas. Dr. Lloyd Jones diz: o que nós tentamos fazer com a força em 10 anos, o Senhor em um avivamento faz em 5 minutos, como nesse sermão de Pedro. Conversões acontecem. Último, o Senhor, Ele é perfeito. Última marca de avivamento: ocorre um espírito generoso e voluntário do contribuir com a obra de Deus e com o avanço do reino. Avivamento não tem avareza, não tem sovina. Quando ocorre um avivamento, as pessoas entendem a obra e elas são tomadas por um espírito voluntário e generoso em contribuir. 2 Coríntios 8, 1, 5, olha: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, uma igreja pobre, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza, a igreja pobre, abundou em riqueza a sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda que acima do seu poder, doaram para a igreja mais pobre de Jerusalém, da Judeia, voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação do serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Meu irmão, olha só o que diz aqui quando aconteceu um avivamento: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Quando o derramar do Espírito ocorre, as pessoas se tornam generosas. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, elas se desapegam desse mundo, elas deixam de ser materialistas, elas se desapegam dos bens dessa vida, e os olhos se voltam para o eterno. Segundo, elas agora entendem a necessidade, não precisa de um homem ficar aqui babando e fazendo apelo, ela compreende a perdição de São Paulo, ela compreende que precisa de um centro de adoração, que consiga abrigar uma multidão de almas famintas. Então, elas contribuem, elas se engajam nos projetos.
Como você acha que a igreja expandiu? Um monte de camponês e pescador desempregado. Como é que conseguiu? Ah, meu irmão, eles depositavam aos pés dos apóstolos, e cada um distribuía segundo a sua necessidade. Um espírito generoso. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Você vai ver. Eu sei que nós estamos na iminência de um avivamento. Eu não sei se na minha cidade, se nessa, se em todo o Brasil. Eu não sei se por meio da teologia reformada, de conferências, livros ou vigílias. Eu não sei. Mas eu sei que há rumores, Deus está fazendo algo. Deus não vai sentar no trono dele e vendo essa atração circense com o nome de igreja e não vai fazer nada. Ele não vai ver multidões com os olhos vendados caindo ao inferno sem fazer nada. O Senhor é quem dá a última palavra. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu desafio você. O avivamento vai acontecer com você ou sem você. Mas eu gostaria que você viesse e participasse dele. Vamos fazer parte dele. Faça o seu papel onde? No teu quarto, de joelhos, na rua, na sua pequena congregação, aqui em Pinheiros, com a sua contribuição financeira, com o seu talento natural. Qual é? Medicina? E que é direito? Educação física? Se reúna, meu querido, se junte a um pastor, uma igreja bíblica. Unidos nós venceremos. Não tem potestade do inferno, não tem principado, não tem Satanás, não tem corrupção, não tem lei política capaz de segurar uma igreja cheia do Espírito Santo. Você viu que um homem cheio fez, chamado Estevão. Muitos sinais e maravilhas se fizeram pela mão de Estevão. Ah, meu irmão, nós temos aqui no mínimo 600 Estevãos. Quem vai orar pelo avivamento, diz amém. Amém. Você vai nos ajudar, vai ajudar essa igreja, ou uma igreja bíblica que você participa. E nós veremos isso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você vai orar essa oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a igreja de Pinheiros. Aviva os concílios, aviva os sínodos. Aviva o presbitério. Aviva o diaconato, aviva o louvor, aviva a pregação, aviva os seminários, aviva, Senhor. Temos muito material, isso é louvável, Senhor. Conhecimento, recursos, mídia. Ah, Senhor, mas precisamos do poder do Espírito Santo, Senhor. Precisamos de almas sendo mobilizadas, mulheres de oração, pregadores da palavra que preguem com poder. Desperta o teu povo para o espírito voluntário, generoso, Senhor, para contribuir com o avanço do verdadeiro evangelho, do reino de Deus. Oh, Senhor, levanta missionários, pregadores, profetas, Senhor, para anunciar a santa palavra nesse mundo caído. Ó Deus, como os puritanos diziam, a esperança de um avivamento, Senhor, nós também esperamos, de modo que o seu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do
canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.